Olá, olha eu aqui mais uma vez, pessoal, sejam bem-vindos, esse é mais um encontro da PIBzinha, para você que tem 9 a 12 anos. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa, se você não tem 9 a 12 anos, mas quer continuar por aqui, pode ficar, seja muito bem-vindo. Se você não entender alguma coisa, que a tia Vanessa estiver explicando, chama a mamãe, chama o papai e pergunta o que ela quis dizer com isso, tá bom? Não fica com dúvidas, tá? Mas a nossa aula de hoje ela vai ser bem simples e eu desejo que Deus possa falar muito ao teu coração através dessa verdade da sua palavra, tá certo? Seja bem-vindo aqui nesse espaço, que Deus possa te abençoar, ok? Eu queria orar, iniciar esse momento nosso orando, pedindo que Deus possa nos abençoar, que nós possamos aprender a sua palavra neste dia. Senhor, muito obrigada por esta oportunidade, cuida das nossas vidas, abençoa cada criança que está ouvindo e participando nesse momento, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Eu te peço isso no nome santo de Jesus, amém. Olha, o tema de hoje é sobre escolha. E deixa eu te dizer, Deus se importa com a escolha que você faz, tá? E a gente vai aprender isso um pouco mais através do estudo e do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então fica comigo. Se você puder, ativa o sininho, se inscreve no canal, faz tudo isso aí que você já tem noção, tá? Tem ideia. E compartilha também esse vídeo depois com seus amigos, tá bom? Mas vamos lá pro texto, ok? Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, e diz assim, fala sobre dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então vamos aprender que Deus se importa sim com as nossas escolhas, que Ele fala aos nossos corações através desse texto. A tia Vanessa vai colocar algumas imagens aqui pra gente estar observando enquanto a gente estuda, tá? Então, esse texto fala sobre dois fundamentos e sobre dois homens, aquele homem que é o prudente e aquele que é insensato. Eles dois resolveram construir casas. Esse aqui é aquele que escolheu construir sobre a areia, esse aqui de cima. E esse aqui de baixo, sempre quando eu colocar no quadro, vai funcionar assim, ok? Esse é aquele que escolheu construir sobre a areia e esse de cá é aquele que escolheu construir sobre a rocha. Então, estes dois homens, eles fizeram escolhas. E repare, Deus, ele se importa com as escolhas que a gente faz, tá? E ele nos ensina através dessa leitura que nós fizemos, de Mateus 7, versículos 24 a 27, que nossas escolhas, elas são importantes, né? Ele considera as nossas escolhas. Esses dois homens, então, um escolheu construir sobre a areia e o outro escolheu construir sobre a rocha. Essa construção provavelmente deu algum trabalho para os dois, certo? Então, um fez essa construção sobre a areia, né? E deve ter tido algum trabalho com isso tudo. E o outro escolheu construir sobre a rocha. Qual a diferença entre esses dois homens e entre esses dois fundamentos? A Bíblia nos ensina também, através desse mesmo texto, que tem diferença entre as escolhas que eles dois fizeram. Um escolheu construir sobre a areia. Isso quer dizer que ele escolheu construir o alicerce firmado em características, em qualidades, em pensamentos dele como homem. E o outro escolheu, firmar a sua casa, construir sobre a rocha, que é um alicerce, um firmamento, um fundamento, digamos assim,
seguro. E esse fundamento, né, ele é considerado como Jesus Cristo. Então, este escolheu construir sobre a rocha que é Jesus Cristo, e Deus espera que as nossas escolhas sejam baseadas, né, nesse fundamento que é Jesus Cristo. E aí olha o que ele fala sobre este homem que escolheu construir sobre a rocha. Ele diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será como homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o desejo de Deus é que a gente, quando for fazer escolhas, nós estejamos firmes sobre a rocha que é Jesus Cristo, mas que nós também possamos ter atenção ao que ele nos ensina através da sua palavra. Então, ele ouve a palavra e pratica. Qual é o desejo de Deus para tu? Deus deseja que você ouça a palavra dele e coloque em prática aquilo que ele te ensina. Dessa maneira, nós estaremos firmes. Você estará firme, porque esse alicerce, o fundamento, é Jesus Cristo. E a maneira pela qual a gente age, a gente pratica, precisa ser a partir do conhecimento que eu tenho sobre Deus na sua palavra. Certo? Então, é algo simples que a gente precisa compreender através desse texto. Então, a Bíblia continua dizendo pra gente, nos ensinando, que aquele homem primeiro, ele construiu sobre a areia. E olha, achou que, nossa, tudo bem. O segundo construiu sobre a rocha. Tá? E quando você constrói sobre a rocha, você tá firme naquilo que Jesus é. Ele diz pra gente que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de aflição. Ele é a nossa rocha em quem nós podemos confiar e colocar diante dele todas as nossas dificuldades, ansiedades, e ele está pronto para nos deixar permanecendo firmes. Aí a Bíblia conta pra gente que veio a chuva, veio o vento, olha só. E essa casa que foi construída sobre areia, ela caiu. Veio a chuva, veio o vento, e essa casa aqui, que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu firme. Quando nós estamos só baseados sobre aquilo que nós entendemos que sejam as nossas capacidades, o nosso pensamento, a nossa forma de agir, nós passamos por dificuldades e podemos, estremecer. Mas quando estamos firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo, quando pensamos em fazer aquilo que agrada a Ele, quando buscamos as respostas para as nossas escolhas através da sua palavra, olha, pode vir um tempo ruim, de preocupação, mas eu permaneço firme, porque a rocha, ela é inabalável. E a Bíblia também nos ensina algo muito interessante. A Bíblia diz que podem todas as coisas passar, mas a tua palavra não passará. E ele diz que o homem prudente é aquele que ouve a palavra e coloca esta palavra em prática. Diga assim comigo: eu desejo praticar a tua palavra. Muito bem, que você possa em seu coração desejar sempre praticar a palavra do Senhor. Esteja firme sobre a rocha Jesus Cristo e pratique a sua palavra. Então, olha só, depois desse vento, dessa chuva e tal, veio a resposta a toda esta situação. Uma casa, a Bíblia conta pra gente, olha só, que ela caiu. Mas a outra casa que foi construída sobre a rocha, que é o firme fundamento, ela permaneceu. E o meu desejo para a tua vida é que você esteja sempre firme em Jesus Cristo, que é a rocha da nossa vida. E que o seu pensamento, as suas escolhas possam ser baseadas na palavra que Ele tem para te dizer. Que você esteja atento a ouvir a palavra de Deus e firmado sobre a rocha que é Jesus Cristo em nossa vida. E aí eu parei um pouco para pensar
em algo mais sobre esse texto, sobre o que ele poderia nos ensinar. E a Bíblia tem outro versículo que eu queria destacar para vocês. Olha só. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Olha só o que diz. Se você quiser, sempre que você estiver nos encontrando aqui através da Bibzinha, você sempre coloque sua Bíblia à disposição para que a gente possa estudar esse texto, os textos que forem falados aqui, juntos, tá bom? Então vamos lá. Lucas, capítulo 11, versículo 28 diz assim: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então a gente é feliz. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Tá? Então, guarde no seu coração esta palavra. Ela nos ensina hoje que Jesus Cristo é a rocha na qual a minha vida precisa estar baseada, e através da palavra dele, né, do ensinamento que existe aqui na palavra de Deus, se eu ouvir e praticar, eu vou estar fazendo a vontade dele, eu vou estar sendo tipo esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha e foi prudente. Tá? Que Deus possa nos abençoar no entendimento da sua palavra, que a cada dia mais eu possa escolher, baseado no que Deus tem para a minha vida, certo? Por fim, eu queria pensar um pouco mais com vocês, tá? É o seguinte, eu fiquei pensando quanto aquelas pessoas que não têm a oportunidade de terem a Bíblia na sua própria língua, não ouviram ainda falar sobre Jesus e não o conhecem como a rocha da vida delas. E para finalizar, eu gostaria de orar por essas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como a rocha da vida, que não puderam ainda conhecer a palavra de Deus na sua própria língua, e também interceder por você que está em casa nos ouvindo e que já conhece Jesus, que a cada dia nós possamos estar colocando em prática a sua palavra, tá? Então, ora comigo, tá certo? Senhor, muito obrigada por este momento, obrigada pelo estudo da tua palavra. Eu quero te pedir por aquelas pessoas que ainda não te ouviram falar. Elas não ouviram porque a Bíblia não foi traduzida na sua própria língua, elas não puderam te conhecer como rocha da vida delas, como firme fundamento. E eu queria te pedir para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que missionários possam chegar até lá e falar de ti, que elas possam te receber como Salvador e te ter como a rocha, que é a segurança da vida de todo aquele que te recebe. Eu quero te pedir por cada criança que está assistindo, por suas famílias, essas crianças que já conheceram a Ti como Salvador, que elas possam Te representar aqui na Terra, que elas possam fazer escolhas, na verdade, que agradam a Ti. Escolhas que façam a diferença na vida delas. Eu te peço por isso e desde já te agradeço, porque o Senhor se importa com as nossas escolhas. Nos ajuda, Senhor, a escolher da maneira certa, ouvindo a Tua palavra e praticando a Tua palavra, tendo Jesus como o firme fundamento das nossas vidas. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.